Análise de enzimas antioxidantes em células testiculares de camundongos suíços adultos expostos ao extrato alcoólico de cipó cravo, Tinanthus fasciculatus Mears, da família Bignoniaceae. Autores: Jorge da Cruz Mosquen e Eduardo Medeiros Damasceno, ambos pertencentes ao Centro Universitário Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Fernanda Carolina Ribeiro Dias, do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e Sérgio Luiz Pinto da Mata, do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Na maioria dos seres vivos, utiliza o ATP, adenosina trifosfato, como forma de energia química para as mais diversas atividades, desde movimentar um músculo até mesmo para pensar. E essa fonte de energia em eucariontes é obtida principalmente na cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, uma série de complexos proteicos associados à membrana interna das mitocôndrias, que, por potencial de oxirredução, transportam os elétrons cedidos pelos dinucleotídeos NAD e FADH2, e essa transferência de elétrons induz que prótons sejam ejetados para o espaço intermembrana, gerando assim um gradiente de prótons, ao qual servirá como força protomotiva para a fosforilação oxidativa. No final, basicamente, teremos como subprodutos o ATP e a água metabólica, originada ao final da cadeia transportadora de elétrons pela junção do oxigênio, que no caso é o aceptor final de elétrons, mais prótons. Então, nesse processo, só temos benefícios? Não completamente. Neste percurso de transporte de elétrons, há a formação de moléculas com elétrons desemparelhados, como os radicais superóxido, hidroxil, peroxil e alcoxil, entre outros. E esses radicais livres fazem parte das espécies reativas de oxigênio, eros, assim como existem outras espécies reativas como as do nitrogênio. Quando esse nível de radicais livres se torna maior que a capacidade natural de controle do organismo, ocorre o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é extremamente prejudicial ao organismo, pois devido às características químicas dos radicais livres, eles podem ocasionar uma série de danos ao meio celular, como a lipoperoxidação, que é a oxidação de lipídios, a oxidação de biomoléculas como proteínas, carboidratos, danos ao reparo e replicação do material genético, ao qual pode induzir a mutagenicidade e a carcinogênese. Mas então, como nosso corpo busca controlar os níveis desses radicais livres? No nosso corpo, contém uma série de enzimas antioxidantes que atuam nesse controle, como o superóxido dismutase, a catalase, a glutationa transferase, por exemplo, mas também outras moléculas obtidas na alimentação, como a vitamina C, o licopeno, antocianinas, entre outras substâncias muito conhecidas pelas suas propriedades antioxidantes. Há fatores que podem influenciar o aumento na concentração das espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, os metais pesados, aos quais são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, não só pela sua capacidade de bioacumulação nos tecidos vivos, mas também por induzirem a geração de radicais livres. Também temos os agrotóxicos. Vários estudos com diversos agrotóxicos se demonstraram sua capacidade em gerar moléculas com elétrons desemparelhados e extremamente reativos a essas biomoléculas. A alimentação, sim, uma alimentação inadequada pode induzir o estresse oxidativo, como também a ingestão de substâncias ainda não plenamente testadas,
podem causar essa desregulação desses níveis, como alguns medicamentos, extratos vegetais que são visados para determinados fins e acabam ocasionando esse estresse oxidativo. Sendo assim, o presente estudo, visando essas características, tem como objetivo testar se o extrato alcoólico do cipó-cravo Tinanthus fasciculatus, Mirs, da família Bignoniaceae, se possui a capacidade em gerar tais temidas moléculas. Então vem a pergunta: será que o consumo do cipó-cravo é totalmente seguro, sem ocasionar nenhum dano oxidativo? Isso o estudo pretenderá responder. E para isso, 40 camundongos suíços adultos foram divididos em 4 grupos, sendo 10 indivíduos para cada. O grupo A, o grupo controle, recebeu apenas água. O grupo B foi administrado 100 mg por quilo corporal do extrato alcoólico do caule de cipó-cravo. O grupo C, 200 mg. O grupo D, 300 mg desse extrato alcoólico. Ambos viram gavagem durante 42 dias. Após 24 horas da última gavagem, os animais foram testados, anestesiados e seus testículos extraídos para as análises de algumas enzimas antioxidantes e subprodutos que indiquem se ocorreu alguma mudança nesse ambiente pró-oxidante e antioxidante celular, como, por exemplo, a superóxido dismutase, a qual atua na conversão do radical superóxido a peróxido e oxigênio, enquanto a catalase atua na decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, e já o malondialdeído é o produto da peroxidação lipídica, que é bem danosa às membranas dos compartimentos celulares, por exemplo. E como foi feito? O homogenato foi feito a partir de fragmentos de testículo, mais ou menos 100 mg, foram homogeneizados em tampão fosfato de potássio com EDTA e a suspensão foi centrifugada por cerca de 10 minutos a uma temperatura de 4 graus Celsius. O sobrenadante resultante, então, foi utilizado para as análises de superóxido dismutase, catalase, como também do malondialdeído. Para a superóxido dismutase, a atividade da mesma foi mensurada nos homogenatos em leitor de microplacas, com comprimento de onda de 570 nanômetros, baseados na capacidade dessa enzima em catalisar a reação do superóxido em o peróxido de hidrogênio, e assim diminuir a razão de autooxidação do pirogalol. Já para a catalase, a atividade da catalase foi determinada pela taxa de queda da absorbância em 60 segundos do peróxido de hidrogênio em tampão fosfato de potássio, com pH 7, e o homogenato de tecido em espectrofotômetro com comprimento de onda de 240 nanômetros. Para o malondialdeído, a determinação do mesmo, as amostras de sobrenadante foram homogeneizadas em uma solução de ácido tricloroacético a 15%, ácido tilbarbitúrico e ácido clorídrico, aquecidos por cerca de 40 minutos em água fervente a 90 graus Celsius e em seguida resfriados. Após o resfriamento, foi acrescentado o álcool butírico e centrifugado, utilizando-se a fase superior para leitura em microplacas com comprimento de onda de 532 nanômetros. A concentração do malondialdeído foi determinada por meio de uma curva padrão, a partir de concentrações conhecidas da 1,133 tetrametoxipropana. Resultados e discussões. Não houve alteração das enzimas
superóxido dismutase e catalase entre os grupos tratados e o controle. No entanto, o malondialdeído, que é fruto da peroxidação lipídica, aumentou no grupo D, aquele que tinha dosagem de 300 mg no extrato alcoólico por decilocravo, em relação aos demais grupos. Então, esses resultados sugerem que concentrações mais altas podem causar danos celulares nos testículos, principalmente, sendo seguro o uso em dosagens mais baixas para evitar a ocorrência de danos oxidativos. Agradecimentos. Nossos agradecimentos para as Universidades Federais do Espírito Santo e Viçosa, Minas Gerais, pelo apoio cedido para a realização desse trabalho. E também pelos integrantes na realização da 13ª Semana da Biologia da Universidade do Estado do Mato Grosso, Campus Alta Floresta, pela oportunidade de apresentar o presente trabalho.